Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Rony Barbosa e este é o canal Cultivando Pedologia. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ter uma aula, ok? Uma aula de revisão sobre rochas e minerais. Isso é uma revisão bem bacaninha, curta, falando só sobre as coisas principais, ok? Então não sai daí, roda a vinheta. Bom, gente, essa será nossa aula de revisão sobre rochas e minerais, tá? Algo bem sucinto, só para relembrar algumas coisas principais, tá bom? Bom, inicialmente vale ressaltar que o solo ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento da civilização, né? Os primeiros conhecimentos sobre o solo eles começaram justamente quando o homem parou de ser nômade e começou a se fixar na terra, onde foi necessário ali um conhecimento empírico sobre o que era terra boa, o que era terra ruim, o que trouxe também os primeiros conflitos, junto com o primeiro sistema de comercialização, que foi o escambo, né? E vários outros detalhes, né? Como conta a história, que ocorreram ali entre os rios Tigre e Eufrates. E com o crescimento da população mundial, cresceu-se também a necessidade por ter informação sobre os solos para subsidiar o aumento da produção de alimentos. E dentro desse contexto, e depois do avanço de algumas ciências básicas como química, biologia, matemática, física, alguns cientistas se dedicaram também a estudar o solo de forma mais científica mesmo, né? Deixando aí a questão empírica de lado, tá bom? E aqui eu trouxe alguns nomes para vocês, com destaque a dois, tá? Mas vamos começar falando de Justus von Liebig, né? Que é um cientista alemão, desculpa a pronúncia se eu tiver falado errado, vocês podem comentar aí nos comentários. É um cientista alemão que estudou os aspectos relacionados à fertilidade do solo, né? Ele como principal legado, né, deixou aí a lei do mínimo, né? Para quem não sabe, a lei do mínimo é algo que diz mais ou menos o seguinte: o elemento que está limitando a produção máxima é aquele que está em menor quantidade, entende-se como produção máxima, né? A produção máxima da planta. E ele vem dessa escola alemã, como é chamado na ciência do solo, e tem uma linha de pensamento muito interessante em trabalhos, né, que justamente nos ajudam a entender mais o solo no que diz respeito ao funcionamento de alguns elementos. A gente destaca aqui também, né, esse senhor, que é Charles Darwin. Charles Darwin é muito conhecido pelos seus estudos sobre evolucionismo, mas também ele deu uma contribuição importante na ciência do solo, uma vez que ele estudou o comportamento dos organismos na formação do solo. Mas o destaque principal que eu quero dar aqui para vocês são esses dois aqui, tá? Esse é Vasily Dokuchaev, né? Que vem do que a gente chama da escola russa, e ele deu uma contribuição muito grande na pedologia em si, né? Ele conseguiu identificar que rochas idênticas poderiam formar solos distintos, né? Devido à influência de outros fatores que iam promover essas diferenças, né? A exemplo do clima. Ele verificou que era possível diferenciar os solos estudando as camadas desde a superfície até o seu encontro com a rocha-mãe. E essas camadas poderiam ser chamadas de horizontes do solo. E disse que as características desses horizontes seriam resultados da interação entre os fatores que os formaram. E é por isso que hoje na pedologia nós estudamos esses horizontes para classificar os solos e observar diferenças, né, entre as paisagens e identificar potencial e limitação de muitos solos, ok? E eu tenho esse artigo aqui para indicar para vocês, que é um artigo publicado por Florinsky em 2012, que fala um pouco sobre algumas hipóteses de Dokuchaev, né? Lembrando que todas as fontes de materiais que eu colocar nessas apresentações, né, até mesmo de artigos e livros, estão descritos aí embaixo, tá? Na descrição do vídeo, para que vocês tenham fácil acesso, ok? E destacar também, né, esse senhor aqui, que é Hans Jenny, né, autor muito conhecido no mundo todo, foi professor da Universidade de Davis, da Califórnia,
e ficou muito conhecido pela sua contribuição também na pedologia, né? Ele publicou esse livro, Fatores de Formação do Solo, um sistema de pedologia quantitativa. Para quem está começando, né, quer ter contato aí com um material bem detalhado, eu indico esse para vocês, tá? Existem algumas discussões em relação a alguns temas específicos dentro do livro, né, inclusive até nos dias de hoje, mas de forma geral é uma ótima literatura, tá? Eu indico para vocês. Bom, e esses solos, né, ele é formado na rocha, né, a partir da rocha. A rocha é vista como a matéria-prima dos solos. E nós sabemos que existem 3 grandes grupos. As rochas ígneas, né, que são divididas em intrusivas e extrusivas. Lembrando que isso nos remete ao local de cristalização, né, e de consolidação dessa rocha. Como exemplo de rochas intrusivas, nós temos aqui o gabbro ou granito, né? Extrusiva, nós temos aí o exemplo basalto, né? Riolito. Temos as rochas sedimentares, né? Podem ser clásticas, biológicas ou químicas. As clásticas estão relacionadas a sedimentos sólidos, né? Por isso que esse tipo de rocha é mais grosseiro, né? Exemplo de conglomerados, arenitos. Rochas sedimentares, biológicas, nós temos como principal exemplo, né, o carvão mineral. E as rochas sedimentares químicas são aquelas rochas formadas a partir de sedimentos que foram solubilizados, né? E nós temos como principal exemplo aqui o calcário, ok? E por último, mas não menos importante, as rochas metamórficas, que é dividido basicamente em foliadas, que são aquelas que apresentam aquelas marcas como se fosse de ondas nas rochas, né? Você consegue ver, parece que são folhas realmente, né? Você colocou várias folhas de diferentes espessuras uma em cima da outra e formou uma rocha. Aquelas rochas metamórficas que apresentam essa característica são chamadas de foliadas, né? A exemplo dos xistos e dos gneiss. E as que não apresentam essa característica são chamadas de não foliadas, a exemplo do quartzito e do mármore, ok? E lembrando que essas rochas, elas podem ser submetidas a diversos processos na natureza, né? E por isso que existe aí o ciclo das rochas, né? Para nos indicar o que pode acontecer com essas rochas na natureza. E fazendo uma discussão bem rápida sobre esse ciclo, você precisa, para analisar, precisa partir do magma, que deve ser visto como o ponto principal, né, de formação das rochas. Não é rocha, mas é o que vai fornecer o material para a formação das rochas, né? E você pensa que o resfriamento do magma vai formar as rochas ígneas, né? O magma vai resfriar em diferentes locais, né? Pode ser na superfície, pode ser no interior da crosta, de forma bem lenta, e aí vai formar as rochas ígneas, né? E essas rochas ígneas, uma vez formadas, podem acontecer 3 coisas com elas. Ela pode ser derretida novamente para voltar a ser o magma, né? Por alguma inversão de terreno, algum movimento muito forte de placa tectônica, né? que provoca esse contato. Essa rocha ígnea também pode ser submetida a temperatura e pressão ainda na superfície e formar uma rocha metamórfica. Assim como pode ser submetida ao processo erosivo, intemperismo, né? E o processo erosivo, e daí a origem a sedimentos, né? Sedimentos pode ser chamado de solo? Não. Sedimento pode ser chamado de rocha? Também não. Não é rocha porque não é consolidado, e não é solo porque não tem vida, né? Se a gente pensar no exemplo mais clássico, né, de sedimentos, que são as dunas, né? Aquelas dunas enormes que você pode encontrar em diversos lugares do mundo. Não tem vida, não tem árvore, não tem um sistema biológico interando ali constantemente, e também não é consolidado. Então não é rocha nem é solo, tá? É apenas sedimentos. E pensando nas rochas metamórficas, né? Essa rocha metamórfica, uma vez formada, ela pode tanto voltar a ser magma, né? Como pode também ser submetida ao processo erosivo e formar sedimento. Esse sedimento, uma vez formado, ele pode sofrer uma compactação e cimentação,
consolidação, né? E formar uma rocha sedimentar, tá? E essa rocha sedimentar, uma vez formada, ela pode tanto sofrer o processo erosivo, né, sofrer o intemperismo e processo erosivo e formar sedimentos novamente, que pode subsidiar uma nova rocha sedimentar no futuro, ou pode sofrer aquecimento, né, e pressão, pode ser submetida a temperatura e pressão e formar a rocha metamórfica. Assim como, não tem a seta, mas eu vou fazer aqui para vocês, também retornar ao magma de alguma forma, né? Então, assim, o ciclo da rocha, o ciclo de rochas, ele serve justamente para você entender que muita coisa pode acontecer e que a avaliação de uma rocha não é algo tão trivial, né? A avaliação de um ambiente, de uma paisagem, ela não é uma coisa tão trivial que você precisa levar vários conceitos para você fazer essa avaliação. Ok? E lembrando que a partir do momento que você sai da rocha ígnea e passa para a rocha metamórfica ou rocha sedimentar, as coisas já começam a ficar um pouco mais complicadas, porque a avaliação da constituição dessas rochas já não é uma coisa tão simples e, por consequência, os solos derivados dessas rochas já não é também uma coisa tão simples, tá? E eu indico para vocês esse site, que é o geology.com, onde você clica lá em rochas e você vai ter acesso a um banco de imagens fantástico de rochas e que você inclusive pode utilizar para fazer comparação, né, a classificação de alguma rocha que você tenha na sua região, por comparação, né, você olha a imagem, dá uma olhada na sua rocha, vê se tem alguma semelhança, lê algumas características que ela possui, é muito interessante. Lembrando que se você for usar alguma imagem desse local, né, desse site, aí você precisa citar a referência, né? Que não é um banco de imagens sem direitos autorais, né? Então você tem que ficar atento a isso, ok? Bom, e todos os conceitos que nós temos, né, a maioria deles pelo menos, relacionados à formação de solos, né, elas partem a partir de solos formados de rochas ígneas, por uma simples razão. No nosso planeta, a maioria da crosta é composta por rochas ígneas, ok? Depois você vem as rochas metamórficas e, por último, as rochas sedimentares. E isso subsidiou aos estudos de formação de solo na maior parte do mundo, né? Contudo, existem algumas circunstâncias em que nos colocam, né, nós como cientistas do solo, numa situação em que nós precisamos entender mais sobre rochas sedimentares ou até mesmo metamórficas. No nosso caso, né, aqui no estado do Piauí, por exemplo, a gente tem a grande maioria de solo formado a partir de rochas sedimentares, né? E temos uma litologia basicamente sedimentar. Temos também a ocorrência de rochas ígneas, metamórficas, mas a gente pode é relevante a gente dizer que aqui no estado do Piauí como um todo, as rochas sedimentares possuem muito mais importância do que as rochas ígneas ou até mesmo as rochas metamórficas, né? Ficando aí a dica para vocês de que nós precisamos entender mais solos formados a partir de rochas sedimentares, tá? E inclusive as rochas sedimentares propriamente ditas que ocorrem nessa região, principalmente nessa região aqui, que é a região do Cerrado Piauiense, não retirando a importância das outras regiões, mas porque aqui nós temos a região do Cerrado que vem sendo utilizada intensamente, tanto por produtores de larga escala, né, como agricultores familiares, né? Então a gente precisa subsidiar informações de qualidade para esse pessoal aí, tá certo? E lembrando que você tem a rocha, mas a rocha o que é? A rocha é uma combinação de diferentes minerais que combinam diferentes elementos químicos, né? Lembrando que a ordem de prioridade da combinação desses minerais, né, a partir desses elementos químicos, segue a proporção dos elementos que ocorrem na crosta terrestre, né, que segue oxigênio, silício, alumínio e por aí vai. Por isso que os minerais que possuem esses elementos químicos são os que a gente mais fala, né, nas aulas e tudo mais. Aqui eu apresento para vocês, né, se vocês ainda não tiveram contato, essa é a série de Bowen, que é uma série, né, que é uma arte que mostra para a gente basicamente duas séries de cristalização. Lembrando que essa cristalização ela é direcionada, né, para rochas ígneas, ok? Principalmente para as rochas ígneas, onde você tem
uma série descontínua e uma série contínua desse outro lado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que desse lado aqui, à medida que o magma vai esfriando, né, você não tem uma conexão alguma entre um mineral e outro. Não tem semelhança química e nem estrutural, né? Ele muda tudo. Por isso que é chamado de série descontínua, né? Porque isso é descontínuo. Diferente do outro lado aqui, onde você tem uma padronização de estrutura, né? Por exemplo, são dois feldspatos, mas ele tem uma composição química diferente, né? Você tem aqui um feldspato rico em cálcio e um feldespato rico em sódio. Por isso que é chamado de série contínua, ok? E aqui embaixo nós temos outro feldspato, temos moscovita e temos quartzo. Uma outra informação que você pode tirar aqui dessa arte é a composição básica de diferentes classes de rochas ígneas, né? Você tem as rochas ultramáficas, onde você vai encontrar esse material nessa parte aqui, ó, né? Fiz um pouco mais abaixo, mas você pode seguir essa linha. E aí a máfica, a intermediária e as félsicas, que são basicamente as astas, né? Que é abaixo dessa linha da intermediária aí, ok? E além disso, você pode associar todas essas informações à temperatura, né, em que esses minerais foram cristalizados, né? Lembrando sempre que os minerais que estão mais abaixo, né, eles foram formados em baixas temperaturas. E isso indica que eles foram cristalizados durante um longo período de tempo. Eles tiveram tempo para se cristalizar. E aqui em cima são minerais formados em altas temperaturas, né? E muitas vezes foram esfriados rapidamente e foram formados de uma forma muito rápida. E aqui eu trouxe para vocês as imagens de algumas dessas rochas, né? Que são as principais que ocorrem na crosta terrestre, começando aqui pelo feldspato, né? Que existem diferentes tipos de feldspato, na verdade, né? Esse aqui é um deles, que ocorre aproximadamente 50%, né, da crosta terrestre. Aí depois nós temos o quartzo, depois nós temos o piroxênio, né? Depois nós temos o anfibólio e depois nós temos a moscovita. Lembrando que pensando no solo, você também pode encontrar esses materiais, né? Esses minerais primários. E aí eu lhe pergunto, onde vocês vão encontrar esses minerais primários? Claro que na fração areia, né? Fração areia e fração silt, vocês podem encontrar parte desses minerais aí. A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, tá bom? E aqui nós temos uma figura que mostra basicamente a porcentagem de ocorrência de diferentes minerais, né, de alguns desses que nós falamos, em diferentes rochas, né? Nós partimos aqui do granito e riolito, né? Que a gente tem uma grande ocorrência de ortoclase, né? Também uma maior ocorrência de quartzo. Aí depois nós temos outro tipo de feldspato, né? Que é o plagioclásio. Aí depois nós temos micas e anfibólio, ok? Uma grande variedade aqui, em grande quantidade de minerais de grande resistência, né? Na verdade, toda essa classe aqui, ó, são minerais de maior resistência. Ou seja, um solo formado a partir de um granito ou de um riolito, ele vai promover provavelmente na fração areia esse material que pode estar se temperizando ao longo dos anos e até mesmo formar um mecanismo de liberação lenta de alguns elementos, tá? E aqui desse outro lado, né, no outro extremo, nós temos o peridotito, que é formado basicamente de olivina e de piroxênio, né? É dividido basicamente aí quase que meio a meio, né? Lembrando que esses dois, eles são minerais de maior fragilidade, né? Eles foram resfriados mais rápido, né, e em alta temperatura. E por isso eles têm baixa resistência. Então a probabilidade de você encontrar eles na fração areia é muito menor, tá? Comparando nas mesmas condições de ambiente, mudando apenas a rocha, se você for comparar um solo formado de granito e um solo formado de peridotito, obviamente o de peridotito vai formar um solo muito mais rápido do que o formado a partir de granito, ok? E aqui nós temos imagens também de minerais secundários que você também pode encontrar nas rochas, tá? Mais especificamente em rochas metamórficas e sedimentares, vocês podem encontrar esse material,
okay? Mas principalmente nas sedimentares. E obviamente na fração argila do solo também, tá? Aqui nós temos ilita, esmectita e vermiculita, que são filossilicatos, que a gente chama de grade 2:1, porque são formados, né, tem sua estruturação básica 2 tetraedros de silício por um octaedro de alumínio, que apresentam também características distintas, apesar de ter a mesma configuração. Nós temos aqui um outro filossilicato, né, que é a caulinita, que por sua vez já tem uma configuração 1:1, um tetraedro de silício com um octaedro de alumínio. E nós temos aqui o antibicita, que é um óxido de alumínio, que é formado a partir, né, pode ser formado a partir da caulinita, ok? E aí nós temos também a hematita e a goetita, que são dois exemplos clássicos de óxido de ferro. E é razoável a gente dizer que esses são os minerais secundários que mais ocorrem nos solos brasileiros, ok? E eu indico aqui para vocês, ó, esse site aqui, que é o webmineral.com, onde você consegue ver, além de imagens, você consegue ver a fórmula básica, você consegue ver a estrutura de cada um desses cristais. E é um site muito legal para quem quer uma informação mais detalhada sobre os minerais, ok? E aí eu encerro aqui a minha aula de hoje, destacando aqui as palavras de um professor da Universidade de Wisconsin, que é uma referência na ciência do solo hoje, que é o professor Alfred Hartemick. Ele além de um excelente professor, ele é o editor-chefe hoje da revista Geoderma, que é uma revista de alto impacto, né, de grande relevância para a ciência do solo. E ele fala num anúncio de um evento que seria para acontecer agora no começo de 2020, que é específico sobre solos arenosos, né, e devido à pandemia ele acabou sendo adiado. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: ele mesmo diz que com o crescimento, né, da pressão global em termos de produção de alimentos, solos que antes eram considerados marginais começaram a ser intensamente cultivados, né, a exemplo de solos arenosos. E que isso gera uma demanda por mais informação, né? Tem aí uma necessidade de se quantificar e entender as propriedades desses solos arenosos em todo o globo, né? E aí eu queria destacar isso para mostrar para vocês a importância de nós conhecermos os solos arenosos para que gere uma informação de qualidade, principalmente para o produtor, né, das regiões onde tem esse tipo de solo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, dá o joinha aí. Se você não gostou, pode fazer as críticas aí nos comentários, ok? Se você não está inscrito, se inscreve no canal e passa para os amigos aí. Vamos divulgar esse material para dar uma força para a gente. E lembrando que essas aulas, né, ou tudo que tiver nesse canal, ele é um oferecimento dos cursos de agronomia da Universidade Federal do Piauí e de pós-graduação em Ciências Agrárias também na Universidade Federal do Piauí, localizados aqui na cidade de Bom Jesus. Tá certo? A gente se vê em breve, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.